Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje com um papo muito especial falando sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente. Para isso estarei com a Neuza Bercoa e com o Cláudio Dilda para falar um pouquinho mais sobre essa semana, falar também o quanto é importante a preservação do nosso meio ambiente. E também teremos muita música boa com Fabiano Dias. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Verão, chuva miúda, não molha o coração. O vento sopra e leva o pensamento para o ar. Malandro é tu que com o vento sul sobe com ela. Meus anseios, a verdade da maldade e solidão. Andar na chuva, ter os sonhos bons, resta é com ela. Andar na chuva, ter os sonhos bons. Grama verde desse verão. Chuva miúda, não molha o coração. Muito obrigada, Fabiano. Nada, Bom dia. E agora, pessoal, meu bom dia também para os nossos convidados que estão aqui conosco. Muito obrigada por estarem aqui. Sejam muito bem-vindos. E para iniciar o nosso programa desta manhã, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença. Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo de felicidade. A Queiron Centro Cultural, onde você encontra línguas, reforço escolar, ensino superior Cruzeiro do Sul. Objetivo Ambientes sob medida. Aqui na Placidina de Araújo, na esquina, nós temos a loja Objetivo, que é um espaço lindo, você precisa conhecer. Prana Energia Vital, centro de terapias lá de Veranópolis. E o RP Mercados, hoje com um espaço amplo, novo, organizado para atender no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. E horário diferenciado. Então agora, contando com vocês aqui comigo, muito feliz. Eu gostaria de dar as minhas boas-vindas e pedir para que vocês se apresentem para o pessoal de casa. Dona Neuza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada à Conecta, que está nos propiciando esse espaço e esperamos não decepcioná-los, né? Que a gente sempre está disposta a colaborar, né? Então, eu sou Neuza Bercoa, todo mundo já me conhece, porque tem pessoas que se projetam em algum aspecto, no outro, mas eu estou metida em tudo. Então, a minha qualidade é metida, né? Quer dizer, procuro atuar em todas as coisas, porque eu não aprendi a dizer não ainda. Me convido e eu gosto de participar e procurando sempre auxiliar alguma coisa para um crescimento. Às vezes, claro, por certo, eu não alcanço a expectativa das pessoas, mas é isso aí que nós estamos aí. Com certeza, Dona Neuza, ouvir a senhora falar que é participativa e realmente quando é convidada faz questão, mas isso faz a diferença na nossa comunidade, né, Dona Neuza? Isso é muito importante termos pessoas... Se a gente pode acrescentar alguma coisa, ou pelo menos distrair as pessoas numa conversa, ou resgatar alguma coisa de história, principalmente na minha idade, né? A gente gosta muito de resgatar coisas da história do município, história, né, da participação da gente. Por exemplo, com o Cláudio, nós ficamos anos e anos fazendo muitos trabalhos, até tem coisas assim que nós nem vamos falar tudo, né, Cláudio? Porque fizemos muita coisa e não estou falando isso para me engrandecer. Estou falando por satisfação de que nós participamos. Claro. Que a gente precisa participar do ambiente, das coisas. Não adianta ficar só
principalmente na crítica, né? Que é o forte da nossa época agora. Se abre jornal, abre isso, aquilo, é só críticas. Então, eu acho que a gente tem que usar esse outro aspecto também, né? De ver as coisas positivas e incrementar, né? Novas e trabalhar coisas positivas para que as coisas né? aconteçam. É isso aí. Muito bem, muito obrigada, dona Neuza. Seu Cláudio, seja muito bem-vindo. Sua apresentação para essa manhã. Confesso que eu tenho sempre alguma dificuldade de falar de mim mesmo, ou falar em mim mesmo. Mas, vamos lá. Eu residi durante 10 anos em Curitiba, onde fiz o meu curso superior inclusive, e onde tive a oportunidade de conhecer de perto Jaime Lerner, que lamentavelmente faleceu há poucos dias, enquanto prefeito de Curitiba, inclusive na sua primeira gestão. E que, para mim, é um exemplo de como se faz a gestão pública, organizando os espaços públicos onde a meta principal é cidades para pessoas. Então, esta é a marca do Jaime Lerner. E na área ambiental, porque alguns provavelmente estejam se perguntando por que está fazendo referência ao Lerner. Bom, quem conhece Curitiba sabe, tá? Que serviu inclusive de modelo a muitos espaços urbanos, não só no Brasil, tá? Também nas Américas e lá na própria Europa. Retornando à Nova Prata, aí adentramos naquilo que a mestra Neuza acaba de falar, tá? Passei a trabalhar nas escolas, à época, Escola Normal Tiradentes, depois Escola Estadual Tiradentes e agora Instituto Estadual Tiradentes e no Colégio Nossa Senhora Aparecida. Então foi nesse ínterim, nesse espaço de 10 anos, que um grupo, ao qual a dona Neuza se referiu, movimentamos Nova Prata. Precisa. Em 1984, então, eu acabei indo para Porto Alegre, e em 1987, aceitando o convite do então governador Pedro Simão para presidir a FEPAM. Fato que ocorreu 2 vezes, no governo do Pedro Simão e do Rigoto, e diretor técnico da FEPAM no governo do Brito. Ainda lá no governo do Germano Rigoto, fui secretário de Meio Ambiente do Estado. No governo Fortunati, município de Porto Alegre, respondi pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Então, dito isso, dito resumidamente, meu envolvimento profissional, ele ocorreu com a educação e com o ambiente, de uma forma assim mais objetiva e direta. Mas, obviamente, participando da movimentação da sociedade, que enquanto sociedade em movimento, ela acaba criando, não estagnando. E, mesmo passado esse tempo todo, no governo do Estado permaneci 35 anos, retornando há 1 ano e meio para cá, definitivamente, aqui ainda temos muito a fazer, assim como em qualquer parte do mundo. Com certeza. Muito bonito ouvir sua história, resumidamente, seu Cláudio, porque a gente sabe que as passagens, como as da dona Neuza, elas são longas, elas fizeram muita história e estiveram junto para que vocês também pudessem pôr muitas obras em prática. E hoje falando, então, na questão da Semana Mundial do Meio Ambiente. Lembrando que o Dia do Meio Ambiente é dia 5 de junho e estamos na semana. Por que devemos pensar no meio ambiente?
dona Neuza? Porque o meio ambiente, dele é que nós dependemos, né? Quer dizer que, então, se nós estivermos num ambiente sadio, nós seremos pessoas sadias, né? Então, nós estamos intimamente ligados com o meio ambiente. Quer dizer, não tenho por que falar em outras coisas, estudar outras coisas e esquecer o que nos é fundamental, não é? Com certeza. Então, eu acho que tudo que vem propiciando estudo e ações, principalmente, né, com relação à preservação do meio ambiente, é tudo muito importante. Né? Com certeza. Então, uma questão da Semana do Meio Ambiente, seu Cláudio, justamente pensada para ações, pensada para a gente rever o nosso meio ambiente, para rever as nossas atitudes, quem sabe, sobre o meio ambiente e o que pode ser posto em prática? Olha, com certeza. Porque a espécie humana, e aqui eu não me refiro a nenhuma nacionalidade, mas a espécie, temos o arraigado hábito de nos conceber acima do ambiente, quando na verdade nós somos parte do ambiente. Desse ambiente que tem milhões de espécies vivas e que os cientistas ainda reconhecem, não conseguiram catalogar todas, mas elas são cerca de 8 milhões já catalogadas. Nós fazemos parte dessa teia da vida. E todos dependem de todos. Todos. O homem não fica de fora. O que é que nós somos, senão uma coleção de células que começaram a se desenvolver lá, cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, e que fomos evoluindo. Só nesse assunto dá para conversarmos horas. E fundamental para entender que somos mais uma espécie. Só que a espécie que, a partir do momento que desceu da árvore, uso essa expressão porque na nossa ancestralidade, de acordo com estudos arqueológicos, antropológicos, paleontológicos, éramos quadrúpedes. A semelhança, não identidade, dos nossos irmãos mais próximos, que são os chimpanzés e os gorilas. Tá? Pois bem, a partir do momento que o homem desceu da árvore, aprendeu a utilizar as mãos, passou a usar as pernas para correr ou perseguir, passou a evoluir mais depressa. A sua capacidade craniana também, ela é bem maior do que aquela daqueles nossos ancestrais e, em função disso, obviamente, nos transformamos em ser criativo, construtivo. Passamos a fazer aquilo que nós, em resumo, passamos a fazer cultura, que é o somatório de todos os conhecimentos, os feitos, os fatos da sociedade humana. Só que aí nós temos uma linha divisória de referência que é no Neolítico Superior, há cerca de entre 10 e 12 mil anos atrás, quando o homem, a espécie humana, foi gradativamente deixando de ser caçador, coletor, pescador, para se tornar agricultor, criador de animais. Isso se dá na medida em que domesticou sementes. O nosso trigo, que é uma das bases da alimentação mundial, ele não foi sempre esse trigo que conhecemos hoje. Ele é resultado de de escolhas de seleção
que empiricamente os humanos desse período passaram a fazer. Chegando aos dias atuais, naquilo que nós conhecemos. Aqui eu tomei o trigo como referência, que não vamos entrar em... Né? O gato, o cachorro, o cavalo, a vaca, igual, eram animais selvagens. Foram sendo domesticados para uso. É aí então que o homem se torna, a sociedade humana se torna sedentária. É aí que ela começa então a construir, e dando aqui saltos milenares, teremos as grandes civilizações, né? As mesopotâmicas, por excelência, a egípcia, mais próximos de nós a grega e a romana, e a partir daí toda, então, a transformação que aconteceria a partir delas. E, mais um salto milenar, chegamos ao século XVIII, quando o homem, basicamente lá na Inglaterra, promoveria a Revolução Industrial. A partir do descaroçador de algodão. Por quê? Porque para descaroçar o algodão, muitos cidadãos britânicos acabaram perdendo braços, mãos, dedos, porque era tudo manual. Então, começa, então, a Revolução Industrial, que nos conduz aos dias atuais. Onde, daqui a pouco, sei lá, basta olhar para uma tela, fixar o olhar num ponto e vai fazer o que a gente tem em mente. O que é o celular de toque? Né? Hoje, faz quase tudo. Os robôs, ou seja, nós adentramos, principalmente a partir da Revolução Industrial, num outro momento das eras do planeta Terra, que se chama antropoceno. O que quer dizer antropoceno? Antropos, homem, seno, era, época. Então é a época da humanidade. É a humanidade que está definindo, dando forma, conduzindo a face da Terra. Ambiente, interferindo no ambiente. Então, meus caros mestres, eu diria o seguinte: na medida em que nós tenhamos oportunidade de conhecer a linha evolutiva da espécie humana que não acaba aqui, e espero que não aconteça, eu não vou estar aí, eu acho que eu diria, ainda bem, dona Neuza. Perfeito. Mas quem viu o filme, por exemplo, deve ter outros, Eu, Robô, eu não gostaria de estar aqui no momento em que os robôs poderão vir a ser os dominantes da próxima era da humanidade. Oi. Só uma adendo, seu José, para esse filme, O Robô passa-se em 2025. Mas nós já estamos pertinho. Aliás, exato. Sim. É do Isaac Asimov, a Exatamente. obra. Isso. Mas o ano dele é 2025. Não, bem lembrado, Fabiano, bem lembrado. Sim, 2025. Temos 4 anos aí pela frente, eu não sei o que pode acontecer. Sou contra isso? Sou a favor disso? Dessa tendência, desse rumo? Bom, genericamente eu diria, não sei. Não sei. Duvido que alguém saiba o que vem aí. Né? O que hoje é, amanhã deixou de ser. Estamos andando muito depressa. Mais depressa do que a nossa capacidade de manter o planeta em condições de manter viva a nossa espécie. Acho que eu já falei demais. Eu tô achando Ou então, vejamos, só para fechar a ideia. Qual é o nosso estilo de vida? Resumidamente, nós estamos numa civilização do consumo.
Quanto dura um celular? Né? Quanto dura um televisor? E para onde é que vai todo esse material, que tem materiais tóxicos na sua constituição? Na água, no solo, e acabam onde? Aqui, no organismo humano. Então, para fechar, para fechar a ideia, estamos andando, estamos consumindo mais depressa do que o planeta repõe. Temos materiais renováveis e não renováveis. O que será que buscam alguns países com essas insistentes viagens a Marte e a Lua? Eu acho que é mineral. Porque adaptar o ser humano a viver em Marte ou na Lua, eu não sei, embora Stephen Hawking, físico inglês, alertou há décadas de que o ser humano deveria desde já buscar uma alternativa, porque neste planeta ele mesmo vai se encarregar de torná-lo inabitável. Pena que Stephen Hawking tenha tido aquele problema de saúde e tenha morrido. Que este sabia onde pisava. E, agora sim, terminando, vivemos num sistema onde a economia é linear. Ou seja, produção, 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 consumo, 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 descarte. Nem sempre o descarte feito da maneira correta. É só ver a questão dos resíduos sólidos, só para tocar num ponto, porque tem vários outros, onde eles acabam. O nosso oceano, amanhã ou depois vamos pescar plástico. Não é? E em detrimento da economia circular, onde existe a produção, o consumo e não tem o descarte. O descarte significa retorno ao sistema produtivo, que é algo mais do que só sustentabilidade. Então, gente, o ambiente é isto. Tudo o que nós vemos, o que não vemos e nós nele, não nós sobre ele. Esse é o ponto mais importante da gente se conscientizar para, a partir daí, ter atitudes concretas. Então, a partir de toda essa aula, seu Cláudio, tudo muito bem colocado, porque a gente se insere, a gente se coloca no contexto e compreende toda a colocação feita. E por isso, quem sabe, que se fala tanto em conscientização, né, dona Neuza? Isso aí. Porque a conscientização, a partir de toda essa explicação que por vezes não chega dessa forma para as pessoas, o que eu achei muito bem, fazer toda essa reflexão desde o início e dizer que sim, os materiais estão sendo utilizados, estão sendo feitos, não se pensa, quem sabe, é linear, não se pensa na questão da renovação, da sustentabilidade, enfim, claro, aos poucos, a partir do que se fala, a partir da conscientização. Mas, por vezes, reflexões como essas deveriam aparecer, né, dona Neuza? Isso aí. Eu acho que na parte de reflexão sobre a história do homem no planeta já foi bem explicado pelo Cláudio, né? Claro. Ele é muito mais detalhista, eu sou muito mais prática. Né? Então, eu acho que até foi boa a dupla, porque nós somos diferentes assim. Eu sou muito prática. Eu acho assim, por exemplo, pegando a dica dele aí, dos oceanos. Eu fiz o curso de Ecologia Humana e nós tivemos aulas com o Jacques Cousteau. Vocês conheceram, né? O Jacques Cousteau. E ele teria dito assim, numa das vezes, falando sobre os dejetos no oceano, ele disse assim... alguém perguntou por que os governos não dão mais atenção aos oceanos. Ele disse porque os oceanos, os peixes não votam.
Quer dizer, então, nisso tudo que o Cláudio falou, tem que a diferença, as modificações, vêm através dos valores que surgem, né, durante a civilização. Quer dizer, antigamente se tinha um valor, hoje se tem outro e amanhã se terá outro ainda. Né? Quer dizer que eu acho que a gente tem que, então, partir para as coisas práticas, fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o Cláudio disse que não gosta de falar dele, eu gosto de falar porque a gente fez alguma coisa, né? Eu, quando vereadora, eu apresentei um projeto para educação ecológica no currículo das escolas municipais, né? Então, até falando o seguinte, que nos 2 primeiros anos seria só a valorização do ambiente, então, e chamar atenção para o ambiente em si, para os animais, para as pessoas, para a agricultura e coisa assim. E depois, nas outras séries, então, já passar com metodologia, né, fazendo com que eles estudassem toda a parte de meio ambiente e aplicação, né, então, esse projeto foi em 1970 e pouco que eu apresentei na Câmara. E existe desde lá essa obrigação da inclusão da educação ecológica no currículo das escolas municipais. Quer dizer, então, é o oposto do Cláudio, eu falo do que é prático aqui, né, do que nós fizemos, né? Então, desde ali, a gente está sempre lutando e brigando para a conservação e chamar atenção. A gente vê Nova Prata, muitas aberrações aconteceram durante toda a história, né? E pessoas que não tinha como a gente explicar, através do movimento ecológico que a gente fundou. Meu Deus do céu, quanta coisa ali, por exemplo, eu vou falar diretamente, naquela travessa que tem da Presidente Vargas com a outra, aquilo lá nós brigamos porque não poderia ter sido construído aquilo. Nós tínhamos até parecer do Ministério da Saúde, porque tem o córrego ali. Mas assim mesmo foi feito. E nós, berrando, acabamos aceitando aquilo ali. Aceitando não, engolindo, né? Então, em muitas outras coisas aqui em Nova Prata, eu me lembro, eu estava falando, quando eu cheguei aqui, tinha o doutor Roberto, que trabalhava no planejamento urbano de Nova Prata, ele morava em Porto Alegre. Então, tudo que se fazia de planejamento urbano, de rua, de arvoredo e tudo, era ele que determinava. E ele, ali próximo à gruta, ele mandou destruir uma parte enorme, que era um cantinho ecológico ali. Então eu, como vereadora, né, briguenta que sempre fui, eu obriguei ele a vir aqui. E aí ele me explicou que fez o planejamento do papel, que ele não tinha vindo aqui para ver. Imagina só, né? Claro. Acabou, a briga foi tão grande que o prefeito demitiu o doutor Roberto, que estava há anos fazendo esse planejamento, que foi bom o planejamento, né? Mas esses detalhes aí é que machucavam, né? Faziam uma diferença no projeto, claro, né? Claro. Agora, a questão de meio ambiente, apesar de todas as falhas que nós temos aqui na região, no município, até na cidade, como em todos os lugares, eu acho que Nova Prata ainda se projeta como um paraíso. Um paraíso, a qualidade de vida aqui é sensacional. Quer dizer, apesar de poucas falhas que houveram, a gente conserva o ambiente ainda muito sadio. Tanto é que as pessoas que chegam aqui já querem vir para Nova Prata. Mês passado, 2 famílias de Porto Alegre estiveram aqui conhecendo, já estão morando aqui. Quer dizer, porque a qualidade de vida aqui é muito boa. Com certeza, com certeza. Agora, nós vamos, com todo esse papo desse primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando sobre a Semana do Meio Ambiente. Música, Fabiano. Clavo mi remo nell'acqua, llevo tu remo nel mio, spero che visto una luz al otro lado del río. El día le irá poniendo poco a poco el frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Lindo, Fabiano, muito bem. Uma beleza. É isso aí, voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, com o tema sobre a Semana do Meio Ambiente. E antes de continuarmos esse papo, que está super especial e muito importante, eu gostaria de chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, preparando o nosso Expresso do Meio-Dia. Thiago, que notícias temos para esse nosso meio-dia? Bom dia, dona Neuza, bom dia, seu Cláudio. As informações que repercutem nessa manhã e os principais destaques do Expresso Meio-Dia eu trago para vocês agora. A saída de Ronaldo Santini do PTB, deputado que tem profundas ligações com toda a região, deixou o seu partido. A retomada da prova de vida no INSS, que deve ser realizada pelos aposentados. O controle da pandemia que conseguiu ser realizado em uma experiência na cidade de Serrana, interior de São Paulo. E a informação que vem do outro lado do mundo é que a China relata o primeiro caso de infecção humana pela gripe aviária. Essas e outras notícias eu trago logo mais no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês, Laura, e um bom resto de manhã para todos.
Muito obrigada, Tiago. Assim, uma palhinha de toda essa produção do Expresso. Então, agora vamos voltar com o nosso papo falando sobre meio ambiente, chamando atenção para um assunto que é muito importante e muito bem colocado antes pelo seu Cláudio Dilda, e dizer para a gente repensar toda essa questão de evolução sem um controle, pensar em produzir sem controle da sustentabilidade, da questão circular. Então, algo que nós precisamos pôr essa mão na consciência e ver de uma forma diferente. E agora, voltando ao nosso papo, eu gostaria de falar sobre pensar globalmente e agir localmente. Então, seu Cláudio, poderíamos começar com o senhor? Sim, 1980, antes disso, começo dos anos 80, se organizou e se reuniu, 70, perdão, o Clube de Roma, quando pela primeira vez começou a se tocar no assunto sustentabilidade. Em 72 ocorreria o primeiro encontro mundial, né, que depois o Brasil sediaria em 92, a Rio 92, para discutir, né, essas questões. Mas nesse meio tempo, ali entre 1988 e 89, uma reunião, um grupo de estudiosos acabou gerando, me permita resumir assim, gerando um relatório que se chamou Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que foi coordenado pela Gro Brundtland. Na época ela era primeira-ministra. É dali, é desse nosso futuro comum que vem a expressão pensar globalmente, agir localmente. Porque, meus caros mestres que estão nos assistindo, de nada adianta nós nos extasiarmos com as belas paisagens, com os magníficos cenários naturais, etc., etc., nos indignarmos com os absurdos em termos de, por exemplo, geração e destino dos nossos resíduos, desmatamentos desnecessários. Não adianta. Se dentro da nossa casa nós não tivermos uma postura coerente, ou seja, como é que eu, cidadão urbano, morador de área urbana, vou fazer a minha parte neste pensar globalmente com todas as suas peculiaridades, mas no meu agir localmente. Se, por exemplo, vou citar alguns exemplos só. Se eu não separar devidamente os resíduos, embora nós tenhamos presenciado em Nova Prata, tenhamos tido problemas com o recolhimento do lixo, que recolhe tudo junto, mistura tudo. Então eu separo em casa, o coletor mistura. Mas uma boa notícia para os pratenses. Está em processo de licitação pelo Poder Executivo Municipal de um novo processo no que diz respeito, então, à coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos. Pode trazer no seu âmago parte da solução que nós precisamos, mas que começa dentro de casa e com cada um. Papel de cada um. Outro, água, a mesma coisa. Em edifícios, por exemplo, que não tem medidor individualizado, né? É pago pelo conjunto, pelo condomínio, então não importa a água que eu gasto. Não
é bem assim. Gente, a água é um bem sine qua non para a vida biológica, qualquer tipo de vida biológica, inclusive a nossa, óbvio. A água contaminada exige processos de purificação para potabilizá-la, que se tornam bastante caros, e óbvio, a conta vem. Ou até mesmo em situações de consumo de água sem condições, acabar resultando numa série de doenças gastrointestinais que transformam a vida desses indivíduos, pois, num sofrimento. Então, água, e aliás estamos trabalhando num projeto de lei que tem por objetivo princípio a conservação de todos os recursos hídricos, das nascentes aos rios, incluindo as matas ciliares, que são exatamente a proteção contra o assoreamento dos rios. E os próprios banhados, que aqui em Nova Prata já chegou a ter programa municipal de drenagem de banhado, e a dona Neuza sabe. E agora, quem fez a drenagem desses banhados se queixa que não tem água nem para dar para o gado. Claro, o que é um banhado? Além de ser um berçário da vida, o banhado acumula água quando tem em excesso e vai liberando quando falta, alimentando o freático. Então, são atitudes no meio rural também. Os nossos agricultores, obviamente, serão orientados para os cuidados que vão precisar ter em relação aos arroios, rios, nascentes, banhados que se encontram na sua propriedade. Aliás, isso não é, minha gente, nenhuma novidade, nenhuma. A lei número 4.771 de 1965 já previa. Reforçada no Código Florestal, Lei 12.651, com os mesmos termos. Então, meus amigos, vamos ser coerentes. Queremos um mundo melhor? Vamos fazer por um mundo melhor, para si e para todos. Pensar e agir. Isso aí. Então, dona Neuza, com toda essa colocação também do seu Cláudio, a gente percebe que, sim, não é... são atitudes diárias, como dizer, drenar acabei me passando... Banhado. Um banhado. Gente, isso é uma atitude que a gente tem, de vivência de cada um, pensando no seu meio, o que eu estou fazendo agora, por exemplo, que pode atingir. E pensando nisso, dona Neuza, como mais podemos pontuar em atitudes e lutas, por exemplo, aqui em Nova Prata? Bom, eu acho que, na realidade, o cuidado com o meio ambiente é de todos, mas é de cada um. Claro. Não adianta eu ficar dando aulas aí quando eu não acredito. A gente vê, praticamente, nós estávamos uma vez conversando sobre o meio ambiente com as professoras, e uma delas comeu uma bala e jogou papel no chão. Aí todas nós começamos a rir, quer dizer, é o tal negócio, não adianta a gente propugnar alguma coisa e não fazer. Por exemplo, comigo aconteceu uma coisa muito bobinha até. A minha neta, que veio do Reino Unido, que eu gostaria de conversar sobre o meio ambiente lá no Reino Unido, que é uma coisa fantástica. E quando ela veio correndo para mim, para me abraçar, eu tinha o chiclete e larguei no chão. E aí conversamos, ela se abraçou e tudo. Quando nós nos dirigimos para o carro, ela me pegou pela mãozinha,
Se vovó me puxou e me mostrou o chiclete lá. E mostrou a lata de lixo. Ela tinha uns 4 anos. Quer dizer, lá então eles já começa muito cedo. A criança já... Você vai naqueles parques, aquelas coisas, não tem... Pode fazer reunião quando sai o sol, muitos e muitos, milhares de estudantes. Quando eles saem, eu duvido que alguém encontre um guardanapo no chão. Quer dizer que então todo mundo já sabe, né? Agora que nós não adianta, a gente a gente mesmo, né? Quando vê alguma coisa, tá com pressa, coisa assim, tu faz qualquer coisa. A separação do lixo mesmo em casa, as donas de casa sabem. A gente separa, tem tudo separadinho. Mas de repente, um belo dia tu está com pressa, tu não olha mais isso. Quer dizer, é um erro que todos nós cometemos, né? Então não adianta dizer que é uma coisa global, meio ambiente, não. É local e é individual. Quando nós tivemos também na parte da cultura aí, a gente fez encontro do Dia Mundial da Água, um encontro maravilhoso ainda, à frente da igreja. Todas as escolas vieram, né? E cada um trazendo mensagens sobre o uso da água, a necessidade de cuidar dos mananciais, né? E fizemos, eu acho que o Cláudio também estava naquela época, a gente fizemos trilhas pelos arroios com alunos, né? Então a gente fez muita coisa com os alunos. Depois o Cláudio saiu, eu fiquei me metendo em 500 outras coisas, né? Mas a gente fez bons trabalhos aqui nas Semanas do Meio Ambiente, né? A gente fazia coisa muito boa. E quando se pensa em ensina a criança, depois para se tornar um adulto que tenha consciência. E ver que, por vezes, agora quando a senhora falou, o pessoal, né, joga alguma coisinha no chão, tudo bem, é só mais alguma coisinha. E parece ser algo tão pequeno dentro de todo o contexto, que diz assim, o que é esse papel de bala perto de todo o contexto? Se todos nós não colocarmos esse papel de bala, aí a gente compreende qual é o resultado. E eu fiz uma caminhada entre Nova Bassano e Nova Prata, caminhando, e eu ficava realmente chocada. Marmitas jogadas, provavelmente o pessoal estava tipo com lixo no carro e jogando assim na beira. E garrafas, eu digo, mas quem que tá? Porque o meu carro vive cheio de lixo. Que se eu estou consumindo, tem a sacolinha lá, se não caiu na sacolinha, vai na porta e depois recolhe tudo e põe fora. Mas eu digo, quem que acaba jogando uma sacola completa de lixo de dentro do seu carro para fora? Exato. E pensando que alguém vai passar a limpar. Claro, isso a gente sabe que tem quem faz a limpeza da beira da estrada, mas eu digo assim, pequenas coisas como essas, e provavelmente eu digo, hoje eu sou uma adulta, quando eu era menor já se tinha muito essa questão da conscientização, então para ver como é importante, porém a gente diz que assuntos como esse precisam ser falados diariamente, porque nem todo mundo ainda entendeu, compreendeu isso. Mas uma coisa, Laura, que a dona Neuza falou, que é crucial, né, e tipo, pontual, vamos dizer assim, é que é o individualismo, né, a coisa tem que começar individual. Ela falou sobre a neta dela lá, que mora em Londres, enfim, não sei o que, tipo, lá, bicho, se tu não seguir a vida como eles seguem, tu se sente mal, sabe, é aquela vergonha alheia, assim, entendeu? Tipo, o que a gente faz aqui, eu não me tiro desse bolo, né, se eu fizer lá fora, tipo, ou por acaso, não sei, você foi mascar um chiclete, largou o chiclete no chão, tá tão limpo, tá tão certo, eles são tão corretos que tu vai se sentir tu vai ficar com vergonha. É verdade. Né? Então é a vergonha alheia. Se tu vê alguém fazer, tu vai sentir vergonha para aquela pessoa. Porque ela provavelmente também está no teu bolo de amigos e está acostumada a fazer isso aqui. Claro, e lá compreendemos que são lugares que já existe a questão de comunidade há muitos e muitos anos antes de nós. Sim, e quem sabe por isso que já é enraizado algumas ideias que foram postas em prática há muitos e muitos anos. Já se tem um resultado como esse. Porém, aqui ainda se precisa trabalhar muito e falar muito sobre isso. Sim, mas eu acho que nós temos que investir
massivamente é nas crianças. Sim. Porque a velharia já está programada e não se preocupa mais com isso. Inclusive, pessoas dizem, mas para quê? Eu cuido da minha casa está limpa e chega, né? Quer dizer, eu não posso pensar só na minha casa, dos arredores da minha casa. Tem que pensar no todo. Então, eu acho que a gente precisa investir nas crianças, porque se elas forem se habituando desde pequenininhas, elas vão modificar alguma coisa. Com certeza. Porque esperar pela velharia não se faz mais nada, né? A gente já foi treinado, vamos dizer, de outra forma. Então, eu acho que o investimento nas crianças, das escolas, as professoras, a gente sabe que trabalham bastante, mas eu digo na parte prática, né? Então, eu dizia para as professoras assim, um dia por mês seria o dia da ecologia, né? Então, de véspera, lembrava, então cada criança ia fazer uma vistoria no seu pátio e no pátio dos vizinhos. Somente, não, porque senão depois as crianças iam querer andar pela cidade, né? Claro. Então, e chegavam na aula e relatar o que viram, né? O que viram de errado. E aí, se a professora pode ocupar para redações, para poesia, até na matemática. Quer dizer que esse dia mensal de ecologia propiciava atividades para o mês inteiro. E já ia, então, inculcando na própria criança a necessidade de cuidar do meio ambiente. A educação. Isso aí. É isso, a educação desde os nossos pequenos, ensinar e motivar. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com a Semana Mundial do Meio Ambiente. Música, Fabiano. As serras chegam ao pinhal, erguem-se casas das campinas, e nos campos de cima da serra, matas virgens viram ruínas. O coral de gralhas protesta, despejado para outros locais. E bugios que antes roncavam, agora não roncam mais. Vão e vêm pelos caminhos, com as serras, serram pinhos. Vão e vêm pelos caminhos, com as serras, serram pinhos. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 2 de junho, no programa Mulheres às 21 horas, estaremos recebendo a jornalista Maiara Bresolim abordando o tema Comunicação Sem Vergonha. Não percam! Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal, mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores móveis, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal. Muito obrigada, Fabiano. Estamos de volta com o último bloco do programa Algo a Mais desta manhã, com um assunto sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça segunda a sexta, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, Lojas Beneduzzi, sempre me vestindo aqui de felicidade. A Kiron Centro Cultural, a Objetivo Móveis Sob Medida, Prana Energia Vital e RP Mercados. Então agora voltando com os meus convidados, com o seu Cláudio, Dona Neuza, e falando um pouquinho mais e pontuando sobre essas questões do meio ambiente que sim, todos nós precisamos pensar, repensar sobre atitudes que nós temos para que, quem sabe, a gente possa prolongar essa vida útil do nosso mundo, como o seu Cláudio mesmo falou no início, sobre cuidarmos, porque realmente, em algum momento, quem sabe, estamos fardados a terminar com esse mundo, ele não ser mais sustentável, ele acabar não podendo mais existir. E pensando nisso, seu Cláudio, atitudes, sustentabilidade, pensar na questão circular desse agir para que a gente possa ter essa renovação. Bom, eu gostaria então, por derradeiro, claro, fazer uma constatação que nós todos poderemos observar, que é a gradativa condenação do Arroio Retiro em quantidade e qualidade de água para abastecimento de Nova Prata. Se tivesse recebido, desde o momento em que se começou a trabalhar essa ideia, os cuidados necessários, como tratamento dos esgotos, não lançamento no arroio, e reposição da mata ciliar, o fluxo das águas do Arroio Retiro seria outro. Então é uma constatação. E, pasmem, na lei orgânica do município de Nova Prata, 1990, quando foi elaborada, consta num artigo da lei orgânica, que é a lei máxima do município, a proteção ao Arroio Retiro. O que aconteceu foram alguns ensaios, algumas tentativas, mas ficam as reticências. Uma informação, aliás, duas informações. Uma,
A Corsan está ultimando a instalação de dutos de água para transportar do Rio da Prata para a estação de tratamento, água então do Rio da Prata. O Arroio Retiro nasce totalmente em Nova Prata, se forma em Nova Prata. Perdemos a chance de ter a água para consumo humano com a qualidade que nós quiséssemos. A do Rio da Prata não. Vem bem lá de cima. E não é só André da Rocha. Temos aí nos formadores Guabiju. São Jorge eu até acho, mas Guabiju com certeza. Outra informação que eu classifico de muito importante. O Executivo de Nova Prata está revendo o Plano Diretor de Saneamento Básico do município, que está consolidando as informações, dados para que ele possa gerar um projeto para o tratamento de esgotos. Está se trabalhando, portanto, essa proposta muito importantíssima, considerando que Nova Prata não trata 1 milímetro cúbico do seu esgoto. E uma sugestão. Há muito preconceito com relação à araucária. Uma árvore milenar, uma árvore muito procurada pela qualidade da madeira que fornece, mas que face a uma gestão, digamos assim, um tanto quanto errônea até um tempo atrás, ninguém mais quer saber do pinheiro, de plantar pinheiro. Contudo, a partir da resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 383, podem anotar, procurar e ler, resolução CONSEMA 383, é possível sim, meus prezados conterrâneos, plantar pinheiro dentro das características que o próprio produtor rural informa e deixar uma poupança para seus filhos, netos e bisnetos, que vai render muito, muito, muito mais do que os 0,4%, 0,5% de uma caderneta de poupança. Pode sim cortar o pinheiro, explorar economicamente o pinheiro que é plantado. Mesmo sem essa pretensão, mesmo não tendo como objetivo a exploração futura, todos os anos eu criei o hábito, eu planto entre 5 e 10 quilos de pinhão, lá na propriedade que foi dos meus bisavós, ali no Gramado. Esse ano já plantei 3 quilos, mas na geladeira tem mais 5 esperando. Então, tá bem que eu não sei exatamente qual será o percentual que vai germinar, mas tenho seguido os dos outros anos, tem sim bastante pinheiro germinado. É só botar ele quase na horizontal no solo que ele se vira. Ele se supre. E a natureza agradece. Observação. Até o final deste mês de junho, está proibido o corte da araucária, o corte do pinheiro, por um motivo fundamental. É época de frutificação. E por incrível que pareça, gente, tem muitos ganhando dinheiro por esse Rio Grande afora, principalmente nos campos de cima da serra, com o pinhão, inclusive na gastronomia. Então fica a dica, vamos plantar não só pinheiro, pinheiro, guajuvira e outras
que lamentavelmente foram ao longo do tempo, não muito, porque são o que? Um pouco mais de 100 anos, nós conseguimos dar conta do recado de botar abaixo. Então, gente, vamos em frente, estaremos fazendo por nós e pelos nossos descendentes. Com certeza, muito bem colocado. Dona Neuza, considerações finais para esse papo dessa manhã. Isso aí. Então, eu quero cumprimentar a Conecta pela iniciativa de trazer esse assunto de público, né? Cumprimentar e agradecer a Laura, a Camila e, de modo especial, o Fabiano, que deixou muito mais agradável o nosso ambiente, assim, com essa bela arte dele, né? Então, eu acho o seguinte, que cumprimentar de novo a Conecta por ter trazido a oportunidade da gente falar nesse assunto e dizer que esse assunto não pode ser tratado somente na Semana do Meio Ambiente. Quer dizer, é um assunto que deve ser tratado continuamente, inclusive a Conecta mesmo, eu já sei que pode, de vez em quando, não digo programas desse tipo, mas lembretes, né, coisa assim. Quer dizer que a gente lembrando todo dia a pessoa, as pessoas com quem a gente fala mostrando o que está errado. Então, devagarinho, né, a gente vai, quem sabe, conseguir alguma coisa. Então, mais uma vez, cumprimentos. Foi muito valioso o programa e espero que da minha parte, tenha correspondido à expectativa. Com certeza. Muito obrigada, dona Neuza. Seu Cláudio, considerações finais para essa manhã. Os meios de comunicação hoje têm um dos papéis mais importantes, considerando que só falta as crianças nascerem com um celular na mão, né? E difundindo essas questões, não precisa ser, digamos assim, com um ímpeto de cobrança, mas de alerta, ajuda muito. E vocês, aqui, no âmbito de Nova Prata, pois, tem o seu compromisso. E nós desafiamos vocês. Também. Com certeza. E nos sentimos desafiados e precisamos fazer o movimento. Valeu. Com certeza, Valeu. seu Cláudio. Muito obrigada. Fala. Eu quero complementar o que eu falei, que dentre tantas notícias tristes que a gente ouve, então eu acho que Nova Prata, nesse momento, até está regozijando a presença dessa nova administração. Porque nós temos visto por parte do prefeito e da sua equipe muito interesse voltado para o meio ambiente. Eles não anunciam, estão fazendo isso para o meio ambiente, mas eles estão tomando atitudes que vêm proteger o meio ambiente. Claro. Quer dizer, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente devia de chamar a atenção às pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Com certeza, imagina, dona Neuza. Fabiano, então, teus recadinhos para o dia de hoje. Pois é, né? Como a dona Neuza disse, estamos regozijando de um momento bacana aqui em Nova Prata, né? Então, vamos aproveitar. E eu quero convidar todos para amanhã à noite passar lá no boliche, a todos que puderem, é lógico, né? Dentro das normas do decreto sanitário e tudo mais, essa coisa toda aí. Passa lá no boliche, amanhã à noite vou estar fazendo música ao vivo lá. Um grande abraço para o Rodrigo Dalmagro, para a Vanice Dalmagro, né? Que me convidaram para ir fazer música ao vivo lá. Então, se você tiver de bobeira, com todos os cuidados que o momento está pedindo, dá uma passadinha lá no boliche. Um abraço e até quinta-feira, ou quinta estamos de Quinta-feira é feriado, a Conecta ainda aproveita os feriados. Então, até a próxima terça-feira. Grande abraço a todos. Com certeza. Muito obrigada, Fabiano. E mais uma vez agradecendo aos convidados desta manhã, dona Neuza, seu Cláudio. É uma honra tê-los aqui. Eu realmente fico muito feliz poder fazer um programa como este, com este nível de conhecimento. Porque sim, quando a gente fala sobre meio ambiente, quando a gente fala sobre assuntos que são pertinentes no nosso dia a dia, quando eles são abordados por pessoas que realmente têm o conhecimento, já chega de uma forma mais leve e, quem sabe, com mais poder para também
começar a gente a pensar um pouquinho diferente, a modificar nossas atitudes. Então, muito obrigada. E obrigada a você que esteve em casa e se importou em dar esse tempo para este assunto que é tão importante. Até amanhã com o programa Algo a Mais. Isso aí. Música, Fabiano. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia minha alma, que era viajante lenta, tão faminta de alegria. Hoje é tempo de partida. A vira virou meu coração navegador. A vira virou essa galera